Então, Aruanda aparece no texto como uma cidade espiritual do plano superior, e naquele momento em que o capítulo estava sendo escrito, ela estava virando um grande centro de reunião, de treinamento. Então, o que aconteceu? Ali, nesse momento, Aruanda receberia uma comitiva que viria de outros orbes, né? Inclusive de colônias ali da volta, para ensinar e transmitir seus conhecimentos, tá? Então, houve uma grande mobilização organizada, com logística, com segurança, com planejamento, porque o planeta Terra ele está entrando em um período crítico de renovação. E esse período crítico de renovação vai acontecer e está acontecendo em pleno vapor o relocamento espiritual de algumas consciências, né? Ou seja, que é o degredo cósmico, o exílio planetário, para que muitos espíritos possam, que não sintonizam mais com a frequência em que a Terra vai estar, sejam levados para outros orbes, né? Então o texto explica que naquele momento Aruanda estava em festa porque, né, diversos seres do espaço se reuniriam ali em auditórios espalhados pelas cidades para falar diretamente à comunidade espiritual. E isso era algo muito relevante, porque de modo geral esses seres das estrelas, esses filhos das estrelas, eles geralmente não eram de falar em público, assim, para grandes plateias, de dirigir, né, para plateias muito grandes, tá? Então a cidade ela estava sediando um evento muito grande, com 2 dias de muita atividade, com hotéis lotados. Sim, tem hotéis, né, caravanas chegando de diversas cidades espirituais, diversas colônias, tá? É, dimensões próximas ali. São citadas as metrópoles de Nosso Lar, Grande Coração, Vitória Régia, uma cidade ligada à Palestina, uma cidade chamada Eretz Israel, ou melhor chamando ela de Cidade do Renascimento. Só na volta da colônia Nosso Lar existem 70 outras colônias pequenas, tá? Então as colônias espirituais, o mundo espiritual ele é extremamente vasto, né? E além de outras caravanas da Europa e do continente americano. Então a ideia ali era mostrar que não era apenas um encontro pequeno, mas era um evento com um alto volume de participantes e com foco no estudo e na especialização. Você acha que espírito não se especializa, não estuda? É constante a especialização e o estudo, entende? Para ajudar o planeta Terra, para ajudar no contra os seres das trevas, né? Então muitos espíritos vão lá para aprender e se preparar para formar novos núcleos de guardiões em suas próprias comunidades, né? Comunidades da Europa, no continente americano, nas colônias, né? Tudo está sendo preparado para cada vez mais pessoas, mais seres humanos, mais espíritos sejam aprimorados e formados. E, ao mesmo tempo, o texto deixa claro que esse evento não era só acadêmico, tinha uma estrutura de segurança, de prontidão, os guardiões superiores estavam espalhados por toda a parte, né? Aparecem destacamentos de guardiões mongóis, que atuam principalmente na Ásia, os legionários de Maria, que são imponentes e muito presentes, né? Os guardiões que ainda estavam em formações, que estavam ali sendo alunos ainda, né? Sem especialização, estavam cumprindo funções práticas de orientar os visitantes e conduzir as pessoas aos locais das palestras, apoiando ali as atividades, mantendo a ordem. Ou seja, Aruanda funciona como uma cidade que recebe missões e naquele momento estava se organizando para acolher pessoas, né? E trazer informações, mas também para manter a estabilidade, manter a vigilância. E a Aruanda tem essa capacidade de, de sustentar um grande volume de espírito, né? E dar vazão para tudo isso, tá? Isso é descrito no texto, tá? No auditório principal, então, existia uma abertura ali solene, né? E um guardião superior apresentou um desses irmãos das estrelas, tá? Como somos chamados desses representantes das outras raças, né? Irmãos das estrelas. E o objetivo desse encontro ali era fomentar a formação de um contingente de voluntários para trabalhar em 3 frontes, né? 3 frentes. As 3 frentes são a renovação da humanidade, a reurbanização extrafísica e o relocamento de espíritos que seriam deportados do planeta. Então, está rolando
enquanto eu estou falando aqui e você está assistindo, está rolando uma renovação da humanidade, uma reurbanização extrafísica, e estão tirando os espíritos daqui que não estão mais sintonizando com o planeta, entende? Então isso colocou o tema no nível de operação, então é preparar a gente, preparar a logística, preparar um ambiente astral para a movimentação em massa. Então esse texto descreve que a própria mente desse ser das estrelas estava sendo projetada para fora num grande telão, para que todos pudessem ver os pensamentos do ser das estrelas, tá? Então ele projeta a sua mente, as imagens mentais, para uma tela etérica tridimensional, com tons naturais, com recurso didático e também com uma prova visual ali para a plateia assistir. Então esse conteúdo da Planeta começa como uma afirmação direta, tá? Que há mais de 60 anos representantes dos povos do espaço, seres extraterrestres, extrasolares, têm entrado em contato com alguns governos aqui da Terra. E fala que tem um governo, especialmente o norte-americano, que recebeu uma comissão de povos da Via Láctea com o objetivo de evitar a possibilidade de uma guerra nuclear. Então, se o próprio ser extraterrestre fala que há 60 anos já tem contato aqui com governos, né, principalmente norte-americanos, para evitar guerras nucleares. Então, o planeta Terra não é explodido pelos seres humanos graças a esses povos. Então, em seguida, ele aparece também uma informação que depois de que os países iniciaram essa corrida espacial que houve há décadas atrás, que foram avistadas e mapeadas as estruturas existentes da Lua, no lado oculto da Lua, né? Para quem observa a Terra, então guardaria segredos ali conhecidos apenas em círculos restritos de cientistas em algumas agências de inteligência de poucas nações. Então eles descobriram quando foram para a Lua e depois eles prometeram segredos, tá? E isso amplia uma seguinte questão. Então, no início da segunda metade do século XX, houve novos contatos aqui com os seres humanos da Terra, com raças extremamente avançadas tecnologicamente, superior à terrestre, tá? E 3 governos teriam tido contato de maneira mais expressiva. E um deles ocorreu um acordo de troca. Em troca da tecnologia dos seres extraterrestres, esses seres teriam a liberdade para testar determinados recursos em pessoas diversas do planeta Terra. Ou seja, nós éramos algumas cobaias, enquanto a gente ganhava tecnologia, eles emprestavam seres humanos para serem cobaias. Então, algumas abduções aí que aconteceram no planeta Terra, isso realmente existiu, tá? Então, o texto enquadra isso como experimentos científicos ligados à sobrevivência da espécie extraterrestre. Essa espécie extraterrestre estava em extinção, estavam testando algumas questões nos seres humanos para que a espécie deles continuasse existindo. Então, a consequência descrita disso são essas abduções mais intensas ao longo ali de pelo menos 3 décadas, né? Além de incursões e pesquisas em áreas como a genética. Então, não tem nada de mentira e loucuragem essas pessoas que foram abduzidas aí. Isso existiu, tá? Então, na sequência, o palestrante fala também, ele diferencia os tipos de contato. Nem todos partem de seres esclarecidos ou comprometidos com a ética cósmica, ou seja, tem essa terrestre do mal também, obviamente, tá? Existem seres tecnologicamente avançados para os quais os humanos terrestres não passam de apenas objeto de pesquisa ou até uma cobaia. Então, para alguns seres das estrelas, nós somos apenas cobaias, apenas objetos de pesquisa. E existe também uma comparação feita ali com o próprio comportamento humano com os animais, ou seja, nós não pegamos ratos em laboratório e fizemos testes em animais, é parecido, eles fazem isso com os humanos. Então esse trecho liga essa ideia de tecnologia moderna na Terra e de troca de favores com governos que pretendem deter o poder sobre outras nações, tá? Então o texto coloca isso como uma troca que beneficia setores de poder e não a humanidade como um todo. Então tem seres extraterrestres com objetivos escusos que encontraram governantes com objetivos escusos e está feita a cagada. Então a partir daí entra o tema principal, né? Que os guardiões estelares eles interviram para impedir uma catástrofe maior. Então o palestrante ele afirma que no início dos anos 90, alguns guardiões decidiram intervir diretamente na marcha da história do planeta Terra. Então eles teriam buscado contato com governos mais expressivos da Terra por 2 vias. A primeira delas foi onda de rádio e depois telepatia. Então esses guardiões não seriam apenas os guardiões da Terra, mas eles são responsáveis pela segurança física
e energética de uma rede de estrelas e sistemas do qual o nosso Sol faz parte. Então, são guardiões de galáxias, são guardiões de sistemas solares inteiros, não somente do planeta Terra, tá? Isso para proteger o todo, tá? Então, o planeta Terra foi protegido por conta do todo. Então, o ponto central é que existiria a possibilidade de uma guerra nuclear, de destruir, que não destruiria apenas o planeta fisicamente, mas geraria repercussões energéticas e vibratórias e eletromagnéticas capazes de afetar outros sistemas e orbes próximos. Se a Terra explodisse de forma nuclear, afetaria o resto, compreende? Então, o texto reforça que essa justificativa de intervir com um argumento de impacto. Então, no passado, ocorreu um ataque maciço a um mundo do sistema solar, aqui no nosso, que gerou um desequilíbrio grave nos sistemas vizinhos. Isso chamou a atenção de inteligências responsáveis pela preservação dos biomas, pelas preservações do sistema de vida. Então, essa mensagem é: existe precedente de catástrofe no sistema solar e uma nova hecatombe não seria tolerada, ou seja, houve no passado, não iam deixar acontecer de novo. Então, por isso que os guardiões estelares entraram em cena e, após interferirem em comunicações por alta tecnologia, eles decidiram se mostrar a um grupo celeste composto por cientistas, por membros de famílias influentes e alguns membros do governo de uma grande nação. Ou seja, cientistas e membros de famílias muito importantes aqui no planeta Terra receberam a visita desses seres para receberem um tapa na cara e, ó, te liga, senão o bagulho vai ficar doido. Entende? Acorda, tá? Se fizerem merda aqui no planeta, nós vamos botar para quebrar, entenderam? Então, essa intervenção tinha o alvo a prevenção, né, de uma repetição daquilo que aconteceu num passado bem remoto do nosso sistema solar. Então, atribuída, logicamente, à irresponsabilidade de seres, né, conhecidos como os dragões, né, são os daimons, estão presos nas prisões eternas. Então, existia uma lista de consequências de uma guerra nuclear global, né, onde ondas eletromagnéticas, mudança da órbita do planeta, desmembramento do sistema Terra-Lua, a Lua e a Terra iam se afastar, e isso ia repercutir vibratoriamente milhões ou bilhões de vidas iam ser ceifadas de forma muito abrupta e fora do planejamento da administração solar. Era isso que ia acontecer. Então, além disso, existiria uma repercussão imediata nas cidades astrais e nas cidades etéricas, obviamente. Então, o palestrante ele afirma que as cidades estruturadas na matéria astral e etérica e mental seriam profundamente abaladas, tanto pelo efeito radioativo quanto pelo fluxo massivo de almas despreparadas chegando de forma abrupta. Um desencarne coletivo em massa, chegando todo mundo junto nas colônias, ia lotar, ia ficar uma catástrofe, ia virar uma loucura. Então a ideia era mostrar que o mundo físico e o mundo extrafísico não são compartimentos isolados, é um só, entende? Então uma crise externa extrema no sistema físico aqui, desorganizaria o sistema etérico, o sistema astral, o sistema mental próximos aqui da crise. Então criaria um colapso, né, de suporte para bilhões de consciências. Então essa troca de informações avança para uma estratégia de contenção. Então, os guardiões estelares, eles também são chamados de anciãos, eles deram um ultimato, eles deixaram claro que poderiam impedir os processos de fusão e fissão nuclear em todo o planeta, causando um prejuízo muito severo aos setores da indústria e setores da ciência humana. E também poderiam se mostrar de maneira ostensiva, ou seja, se fazer vistos por toda a população, provando de uma vez por todas a existência de outras formas de vida inteligente no universo. Imagina se isso acontece. Eles já se apresentam aqui para todo mundo. Imagina as religiões ortodoxas. Imagina a maioria ia se matar, ficar louco. A maioria não está preparada para ver seres extraterrestres, né? Então o texto explica que isso funcionaria como uma pressão, porque poderia causar prejuízo gigantesco para eles, um colapso econômico, né? E a queda de sistemas de poder. Então foram no bolso, no poder, né, a chantagem para que eles parassem com essa porra de fazer bomba nuclear. Então existiria um caos religioso, revolta, euforia nas ruas, uma desordem generalizada, o colapso da bolsa de valores, né?
e a incapacidade de governar, o pânico coletivo. Então, a lógica apresentada é que o poder estabelecido tem interesse, né, primário em manter a estabilidade e o controle. Então, e a ameaça de uma revelação pública desse tamanho dos seres extraterrestres, né, e da sabotagem nuclear seria suficiente para forçar o recuo dessas políticas, né, perigosas. Ou seja, aí eles melaram a cueca e reduziram as suas investidas na questão nuclear. Então, esse palestrante afirma que os guardiões só agiriam assim porque souberam, realmente, de acordo entre de governos humanos e certos seres do espaço, cujo esses interesses seriam prejudiciais à humanidade. Então, como efeito desses contatos e pressões, iniciou-se uma política de desarmamento nuclear. Não aconteceu isso? Um desarmamento nuclear? Foi porque eles melaram a cueca quando os seres extraterrestres ameaçaram fazer todas essas ações. Então, alguns países hoje mantêm um arsenal nuclear em certa medida, mas se sentem responsabilizados ali por incidentes envolvendo energia nuclear. Então, o texto ele cita países e menciona esses contatos diretos com seres chamados Greys. Já ouviram falar dos Greys? Dá uma pesquisadinha. Os Greys, tá? E em seguida, algumas imagens alimentais foram exibidas, mostraram seres humanoides, cinzentos, com olhos negros grandes, alguns com olhos pequenos, ao lado de dirigentes de países, em algumas reuniões secretas com um esquema de segurança. Então, ele projetou essa imagem para todo mundo ver. Então, a função dessa parte do texto é apresentar, dentro de uma lógica, um panorama dos bastidores em relação entre tecnologia, poder e esses acontecimentos em segredo. E depois apareceu outro ponto, que é a preocupação de um evento concreto atribuído aos próprios cientistas aqui da Terra. Porque os cientistas daqui da Terra enviaram o nosso endereço sideral do planeta em placas de ouro a bordo de uma sonda. Então, para os guardiões, isso seria uma exposição de risco. Imagina, mandaram o nosso endereço para fora do planeta. Ó, nós moramos em tal quadrante, em tal coordenada. Olha que cagada. Né? Então, porque existem civilizações altamente tecnológicas que não têm compromisso com a ética cósmica. Né? Então, esse palestrante ele fala sobre uma comparação histórica, né? Um encontro entre europeus e povos originários na América. O que aconteceu aqui quando Pedro Álvares Cabral desceu aqui e encontrou os índios aqui? Né? Ele escravizou e colonizou, e isso é o que aconteceria. Nós seríamos os indígenas dos povos extraterrestres, que iriam vir para cá e nos colonizar. Então, se uma civilização chega aqui, a nossa cultura é vulnerável diante desse invasor muito superior. Então, a preocupação dos guardiões é a segurança do planeta e dos sistemas estelares vizinhos. Entende? E os caras mandaram os endereços para lá. Vem aqui, nós estamos aqui. Foda, né, velho? Então, em seguida, esse texto esclarece uma dúvida muito grande, tá? Que já existiam seres aqui fazendo experimentos, tá? E a resposta que ele dá é que há uma imensa variedade de reinos e situações no universo. A Terra aqui é jovem, né? É uma criança ainda. E os Greys, eles seriam apenas cientistas em desespero, porque a sua civilização estaria, no caso, no acaso, e não conseguiria mais se reproduzir pelos processos naturais, ou seja, eles não conseguiriam mais perpetuar a sua raça. Por isso que eles estavam fazendo experimentos genéticos de clonagem e clonagem aqui com nós, seres humanos, para tentar fazer com que a raça deles continuasse existindo, tá? Então, ele descreveu algumas abduções e tentativas de obter seres híbridos, né? Mas o palestrante afirmou que o maior perigo seria de povos guerreiros mais beligerantes, mais maldosos, que ainda não descobriram a Terra, tá? Não esses Greys, que só queriam a continuidade da espécie, tá? Mas tem seres piores, que querem dominar, que querem colonizar, que querem os nossos recursos, tá? Então a interferência dos guardiões teria encontrado a sonda a tempo e aí remover as placas de ouro e preservar a localização do planeta Terra. Graças a Deus que tem os guardiões, né? Porque se fosse depender dos nossos cientistas, nós já tava fodido. Então, esse texto ele introduz um tema, né, de seleção e repatriamento das almas. Então, esse visitante ele afirmou que a humanidade está entrando em um período muito crítico, no qual serão selecionados os seres que vão permanecer e aqueles que serão repatriados. Né? Por isso que os irmãos das estrelas se sentem na responsabilidade de falar primeiro aos que estão mais conscientes, né?
da realidade extrafísica ou de outras dimensões para dar um suporte ali e compartilhar as experiências, né, sobre a transmigração em escala global, porque eles já passaram por isso. São seres mais experientes em transição planetária, vêm ajudar a gente aqui, que a gente é a primeira vez que está acontecendo isso conosco, né? Então, isso também envolve a mudança ali de novos valores, né, de papéis, tipos de governo, política, qualidade de vida da população, né, como parte dessa renovação. E o palestrante, ele faz uma afirmação política, tá? Desde a década de 1930 e 1940, consolidou-se no plano político, no plano econômico terrestre aqui, um governo paralelo e invisível, tá? Que foi composto por pessoas e famílias com influência sobre os bastidores da nação. Não existe lá em torno de 60 famílias que dominam o mundo, então são esse governo paralelo e oculto, que é o governo oculto do planeta Terra que existe, né? Poucas famílias conduzindo todo o planeta Terra, né? Os bastidores das nações. Então, esse governo invisível é que determinaria guerras, que influenciaria a econômica, seria patrocinado por seres de outros mundos que vieram aqui para realizar experimentos sem compromisso com o bem da humanidade. Então essas famílias estão assim com esses seres, entenderam? Porque esse texto também conecta isso ao período nazista, porque visita de seres extraterrestres na Alemanha, visitaram a Alemanha, esses seres, e influenciaram experiências genéticas, incluindo a tentativa de desenvolver um ser híbrido, né, motivadas ali por uma civilização que teria perdido a capacidade de procriar. Né? Então, não aconteceu absurdos na ciência nazista, na época, com experimentos mais perversos possíveis? Então, essas famílias que estão assim, com os seres extraterrestres, que vieram fazer pesquisa genética aqui. Então, o que acontece? É a consequência de se misturar com os seres que não têm ética cósmica, né? Também mostra o nosso lado negro, né, da humanidade, que não está nem aí para o povo, só estão aí para os seus interesses, né? Então, a conferência conclama alguns ouvintes a uma tomada de consciência e reforça que os guardiões planetários rondam a atmosfera terrestre e mantêm as bases na Lua e em outros locais, com guarda permanente sobre os povos, sobre os governos. Então, nesse ponto, o texto fala sobre liga a manipulação histórica e dois instrumentos principais de manipulação mental e emocional. O primeiro objeto de manipulação é a religião fundamentalista e depois é a mídia, tá? Então, muito cuidado com as religiões fundamentalistas e a mídia. Então, a ideia é que as massas cederiam ao comando hipnótico desses dois mecanismos quando combinados com interesses de poder, tá? E depois surge uma pergunta da plateia: por que uma revelação ostensiva dos seres extraterrestres causaria um colapso? Tá aí o palestrante explica isso em termos de tecnologia e sistema, tá? Se a tecnologia de cura avançada e conhecimento amplo fossem liberados para nós, haveria um colapso de laboratórios farmacêuticos e de sistemas econômicos ali baseados na doença e na dependência, porque vocês sabem muito bem que a indústria farmacêutica não está nem aí em curar, ela está em tratar. Tratamento dá muito mais dinheiro que a cura. Então, primeiro sistema que ia colapsar seria o farmacêutico e o sistema econômico baseado na farmácia, porque eles iam trazer curas. Imagina você não ter mais câncer, não ter mais nenhuma doença terminal com a tecnologia. E se a matriz energética fosse renovada com tecnologias eletromagnéticas e energias de outras dimensões, que há a possibilidade de você pegar energias de outras dimensões através de tecnologia, haveria um colapso da organização financeira que sustenta os governos. Quem domina a energia domina o mundo. Então, do ponto de vista social, o contato aberto abalaria instituições religiosas e criaria um choque cultural e social, né, com risco de conflito entre religiões tradicionais e novas crenças baseadas em vida fora da Terra. Você acha que o ser humano não ia criar uma religião ligada aos seres extraterrestres? Claro que vai. A mente do ser humano é doida, entendeu? Então ia criar uma questão sensacionalista, alarmista, fomentando o caos. É por isso que essa revelação precisa ser gradual, preparando a população mental, emocionalmente, né, para poderem se apresentar. E também fala que artistas, literaturas e redes de comunicação global aqui estariam sendo usados para preparar a população, para novas ideias sobre a vida de outros mundos, né?
e isso seria inspirado, obviamente, pelos Guardiões dos Mundos. E contato com alguns produtores, artistas, pessoas com recursos, de influência cultural. Então, o objetivo disso tudo é reduzir, é minimizar o choque, né? Aumentar essa capacidade de nós, seres humanos, assimilar a existência de seres extraterrestres, né? Para que nós, a humanidade, receba uma visita mais expressiva, sem uma ruptura social, digamos assim. Então, os filmes, os desenhos, livros, enfim, tudo isso vai preparando a mente do humano para a existência de seres extraterrestres. Então aí surgiu outra pergunta: quem eram os guardiões dos mundos, né? Espíritos, se eram espíritos ou seres vivos? Então a resposta traz dois casos, tá? Existem guardiões que vibram em dimensão etérica, semimaterial e plasmática, tá? E também muito material para serem considerados espíritos no sentido comum, mas são invisíveis a nós humanos encarnados, tá? Então eles podem adensar o corpo e tornar-se visíveis em determinadas circunstâncias específicas, e além desses, existem guardiões que vibram na mesma faixa de matéria bruta e se deslocam em artefatos tecnológicos materiais, atuando ali como agentes próximos das dimensões humanas. Então, os guardiões, eles respeitam rigorosamente o momento evolutivo das populações, tá? E evitam esse contato abrupto, mas eles entram em contato com governantes que, quando há um risco iminente de uma guerra, de um conflito de nível nuclear, etc. E o palestrante voltou a um cenário de guerra nuclear e descreveu um impacto físico adicional de uma guerra nuclear, que poderia afetar esse equilíbrio Terra-Lua. Tá? Se a Lua se deslocasse levemente a sua órbita, isso já seria o bastante para gerar aqui maremotos, tsunamis, furacões, fenômenos atmosféricos em escala massiva. Ou seja, se a Lua sai só um pouquinho para o lado, para qualquer lado ali, sai do eixo, pronto, já geraria um caos aqui. Já um monte de gente ia morrer por tsunami, furacão, maremoto, né? Terremoto, um monte de coisa. Porque a Terra ela influencia magneticamente as marés, um monte de coisa. Né? Então, além disso, obviamente teria um sistema de comunicação, um colapso do sistema de comunicação via satélite. E nós entraríamos num retrocesso da civilização, quase um retorno à época medieval, sem os recursos tecnológicos atuais. Se hoje cai a internet na nossa casa, a gente já fica meio surto. Imagina se não ter GPS, se não ter tecnologia. Já era. Então, e aí surgiu outro questionamento, né? Os Greys, que são esses seres extraterrestres, já estão aqui? E por que que o endereço sideral ainda é preocupação? Então a resposta era que os Greys são só uma parte do quadro e não representam o maior risco. Os Greys só querem continuar com a espécie deles. Eles são cientistas em desespero, tá? O maior risco seria os povos guerreiros que buscam minerais, que buscam recursos para as suas tecnologias. E esses ainda não teriam encontrado a Terra. E se encontrassem, nós, humanidade, não teria como a gente enfrentar. E aí o texto fala que graças à intervenção dos guardiões, graças a Deus, né, foi possível achar a sonda a tempo e por hora preservaram a nossa população. Ou seja, esses seres, eles querem os minérios, querem os recursos naturais do planeta Terra. Por isso que a gente é protegido, entende? E depois apareceu outra pergunta sobre quantas raças estão em contato com o planeta Terra. E o palestrante afirmou que desde muitos antigos, né, os povos os povos descenderam de algumas raças, formando o ramo principal humanoide, haveria mais de 20 raças em contato direto com o planeta Terra. A maioria era pacífica, a maioria dessas 20 é tudo pacífica. E interferiram ali em alguns eventos marcantes sobre o comando dos Guardiões do Mundo. Então cita os Greys, que são os mais comuns ligados às abduções, e as características físicas ali são descritas, sugerem que são os arquitetos do planejamento, seriam menores, assim, com olhos profundamente negros, então são baixinhos, tá? Ele cita os capelinos, os Anunnakis, que são muito mais parecidos com nós, seres humanos, né? E em relação aos capelinos, afirma que restam muito poucos aqui que permaneceu, tá? Que a maioria, né, já teria retornado há mais de 3 milênios para a constelação de Coteiro, da onde eles
originalmente são. E já os Anunnaki, eles permanecem em um estado semelhante ao de desencarne. Então, tem corpos energéticos ou semimateriais e que constituem um grupo altamente perigoso. Então, ele coloca os Anunnaki numa seleção perigosa de seres, tá? Segundo o texto, os líderes Anunnaki seriam representados numa escala de poder pelos dragões e pelos seus ascétios, tá? E que esses teriam escravos ou seres mentalmente modificados chamados de espectros, tá? Espectros é a tropa de elite dos magos negros, dos dragões. Tá? Então é uma raça que foi subjugada e hoje quase impotente diante do comando hipnótico. É uma raça já que os dragões hipnotizaram e hoje trabalha para que os dragões hipnotizaram e trabalham hipnotizados para os dragões, tá? E o palestrante finaliza essa parte dizendo que, além desses, existem outros tipos, mas sem grandes capacidades ofensivas, tá? Então, é os Greys, os Anunnakis e os Capelinos, que são os mais citados, tá? E afirma que um grupo de vigilantes dos mundos trabalha em sintonia com os guardiões superiores da Terra, evitando esse contato direto com a civilização encarnada, por considerar que nós não temos, a maioria de nós não tem maturidade para isso. E realmente não temos, né? Então, por isso que falam primeiro com as inteligências extrafísicas, aproveitando os encontros de despertar da consciência para trocar experiência, para dar apoio no processo de seleção e de repatriamento. Tá? E aos poucos a gente vai criando mais expansão e vai percebendo que nós não estamos sozinhos no universo e eles vão chegando aos poucos. E aí eles citam também um apoio futuro nessa evacuação das almas para regiões inferiores e para locais de reunião nessa hora escura e derradeira da seleção. Tá rolando isso tudo aí que nós estamos falando aqui. E depois dessa conferência, houve uma fala do Jamar, que é um dos guardiões, e aponta uma consequência prática. Uma das tarefas do período de renovação não é só a mediunidade, então é resgatar o bom caráter e a educação elementar. Então, coisas simples como muito obrigado, com licença, até logo, por favor, a boa educação, né, que a gente aprende lá em casa. Não é só viver na mediunidade, no psiquismo, é o básico. Entende como não é muito difícil? É o básico. Então, isso é colocado como uma marca ali, né, de convivência pacífica nesse mundo renovado. E o texto afirma que os que permanecerão aqui na Terra serão reconhecidos por delicadeza, por cortesia, por perseverança, por confiabilidade, por determinação. Já os repatriados nem sempre serão identificados por violência explícita, mas também são reconhecidos por a inconstância, falta de confiabilidade, por prometer muito, realizar pouco, né? Essa é a marca daqueles que às vezes vão ser repatriados, às vezes por abandonar compromissos, corromper-se moralmente com facilidade, tá? Então essa parte vai definindo esses critérios comportamentais como sinais de maturidade ou imaturidade para permanecer nesse novo ciclo, tá? Então se você está pensando em saltar fora de um compromisso que você assumiu, cuidado, tá? Presta atenção, mantenha-se firme, dá um time, mas volta para o trabalho, tá? E o texto, ele muda ali depois para uma movimentação mais operacional dos guardiões. Houve ali algumas notícias mais graves, ao mesmo tempo falam a questão de tranquilidade, na coordenação, falam ali também que estavam em contato com alguns seres encarnados, né? Existe a Irmina e o Raul, que ambos, Raul, para quem não sabe, é o próprio Robson Pinheiro, que trabalha desdobrado. A Irmina Loyola, ela é uma muçulmana que trabalha também para os guardiões, tá? Desdobrada, tá? E continuam ali já premeditando algumas próximas ações desses seres para alguns lugares das zonas inferiores para continuar o trabalho. O trabalho não para, né? Segue o fluxo. E o texto descreveu um deslocamento ali para um outro ponto, tá? Uma nave chegou para buscar Jamar, Anton, Raul e Mina, uma nave em formato de estrela, chamada de Estrela de Aruanda, com 7 compartimentos que se juntam e se separam,
ou seja, são 7 compartimentos que se juntam, depois você pode separar, tornando naves independentes, tá? Com autonomia de voo para contornar o Sol e reabastecer energia. Aí depois eles desceram para regiões densas do planeta. Então, esse ponto reforça que as operações não são apenas espirituais, mas tem uma logística e tem uma tecnologia extrafísica muito forte para amparar as consciências, para executar as missões.